Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, tá deixando muita gente de cabelo em pé. É sobre um julgamento super importante que vai acontecer lá na Itália, na Corte Constitucional, no dia 11 de março de 2026. E o que está em jogo? O famoso Decreto Tajani, que pode simplesmente mudar as regras da cidadania italiana. E essa é a grande pergunta, né? A pergunta que vale ouro. Porque o futuro de milhares de processos e de sonhos de famílias inteiras depende do que vai sair dessa decisão. É uma baita incerteza no ar. Para entender tudo isso, a gente precisa lembrar da base de tudo, o ius sanguinis. É o famoso direito de sangue. É por causa desse princípio que existe há décadas que descendentes de italianos podem ter sua cidadania reconhecida, não importa onde nasceram. Ok, mas então qual é o problema? O problema é que o decreto Tajani chegou propondo mudanças bem drásticas, tipo limitar o direito a um número específico de gerações. Claro que isso gerou uma confusão jurídica enorme, e foi aí que o Tribunal de Turim levantou a mão e falou: escuta, isso aí pode? É compatível com a Constituição? E essa pergunta foi parar na mesa da mais alta corte da Itália. Então, anotem essa data, 11 de março de 2026. É o dia D. É quando a corte vai bater o martelo e dizer se o decreto vale ou não. E essa decisão vai definir o futuro do reconhecimento da cidadania para muita, mas muita gente mesmo. Bom, e o que pode acontecer nesse dia? Basicamente, a gente tem uma encruzilhada com 3 caminhos possíveis. Vamos dar uma olhada em cada um desses cenários para entender direitinho. O primeiro cenário é aquele que todo mundo que busca a cidadania está torcendo para acontecer. É, digamos, o mais otimista. Nesse caso, a Corte simplesmente declara o decreto inconstitucional. E o mais interessante é que muitos juristas acham que essa é a hipótese mais provável. Por quê? Porque o decreto mexe com direitos fundamentais como igualdade e identidade familiar. Se isso acontecer, é um alívio geral, tudo volta ao normal, e as regras que conhecemos há tanto tempo continuam valendo. Agora, vamos para o segundo caminho. Aqui não seria uma decisão final, mas sim uma pausa estratégica, um adiamento. Acontece que o caso de Turim não é o único na fila. Outros tribunais, como os de Mantova e Campobasso, também enviaram questionamentos bem parecidos sobre o mesmo decreto para a Corte Constitucional. E é super comum a corte fazer isso, sabe? Juntar vários casos sobre o mesmo tema para tomar uma decisão mais robusta, mais completa. Então a decisão final só seria adiada, talvez para junho, como alguns especulam, para que todos os argumentos sejam ouvidos de uma vez só. E aí, a gente chega no terceiro cenário. Esse é o mais técnico de todos. Ele não entra nem no mérito da questão. É um detalhe de processo. Olha só que curioso. Prestem atenção nas datas. O decreto foi publicado no Diário Oficial e a ação que o questiona foi protocolada, pasmem, no mesmíssimo dia, 28 de março de 2025. E por que isso é tão importante? Porque a lei italiana diz que uma regra nova só começa a valer de fato no dia seguinte à sua publicação. Ou seja, um decreto só estaria em vigor a partir do dia 29 de março. Isso cria um probleminha técnico bem específico. Se a corte for por essa linha, ela pode declarar o caso inadmissível. É como se ela dissesse: olha, a ação foi aberta cedo demais, antes da regra valer. Mas atenção, o ponto crucial aqui é: isso não quer dizer que o decreto foi aprovado. Significa apenas que a discussão sobre ele ser constitucional ou não vai continuar em outros processos que já estão na fila, como os de Mantova e Campobasso. Tá bem. Com esses 3 cenários possíveis na mesa, qual é a lição que a gente tira disso tudo? O que isso significa na prática para quem está buscando a cidadania, não importa o que aconteça. O mais importante de tudo é lembrar disto. O direito à cidadania italiana em si, o direito de sangue, o ius sanguinis, não está desaparecendo. O que está em discussão é como a lei vai ser interpretada, não a existência do direito em si. E este slide mostra uma consequência bem clara, especialmente se o cenário mais provável acontecer, que é o decreto ser derrubado. Muitos descendentes que estavam esperando em compasso de espera vão correr para iniciar seus processos. O resultado? A demanda vai explodir e as filas nos tribunais, que já não são pequenas, vão ficar ainda maiores. Portanto, a lógica estratégica aqui é bem direta. Num cenário em que a demanda provavelmente vai aumentar muito, quem sai na frente e inicia o processo antes garante seu lugar na fila. A grande questão que fica no ar é: vale a pena ficar esperando para ver ou é melhor agir agora? Fica aí a reflexão. Agradeço a companhia nesta análise.